Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. Você passou aí por um processo de configuração de setup, de criação da aplicação, de configuração da Docker, conexão com o banco de dados. Então você passou por um processo todo de configuração. Agora a gente vai começar a entender sobre os nossos módulos, como que a gente vai fazer para implementar, como que a gente vai desenvolver todo esse esquema que o Nest nos fornece e nos facilita a gente trabalhar. Aqui eu estou na documentação do Nest, o primeiro step aqui, que é a primeira fase, que é a fase de configuração, de instalação, da criação do projeto. Aí o entendimento da estrutura, quando ele cria aqui o primeiro arquivo, o arquivo principal da nossa aplicação, seria a main e seria o módulo. Então a gente vai deixar basicamente só esses dois arquivos. O restante que tiver a parte a gente não vai utilizar, porque a gente vai estar criando módulos para esse processo, né? E aqui eu passei para você toda a explicação referente ao que significa cada um. Um detalhe, se você tiver dificuldade ainda com inglês, tá? Se você não conseguir entender, aqui nesse navegador no Windows, ele tem um formato aqui que você faz a tradução e você também pode utilizar com o botão direito, legal? Então aqui tem duas formas de você estar traduzindo o projeto, aqui o site, e você vai conseguir entender um pouco sobre esse processo, tá bom? Aqui quando você cria o projeto, ele vai criar essa estrutura aqui. Se você conseguir dar uma olhada, o nosso projeto foi criado assim. Esse aqui é a estrutura do nosso projeto. Então, ele criou aqui o controller. É claro que o spec seria um arquivo de teste. Eu já excluí aqui a parte para a gente. Referente à pasta teste. Então, tinha uma pasta teste que eu excluí, um arquivo de teste que ele cria, ok? Então, ele cria basicamente nessa estrutura aqui, ó. Ele cria um arquivo de teste, que é o spec, né? Que é com a extensão spec. Aí ele cria um controller, cria um módulo, cria um serviço e cria o principal, que aqui ele traduziu também, mas o nome do nosso arquivo é main. Tá aqui, ó, o nosso main. Que esse aqui é o principal arquivo que a gente vai ter na nossa aplicação. Então, esse aqui é o principal arquivo que a gente vai ter na nossa aplicação. Aqui embaixo ele explica um pouquinho, que é o controle básico com uma única rota. Então, é para isso que o controle serve. Aqui está o teste unitário para o controlador, né? Então, isso aqui é referente ao app.controller spec. É um arquivo de teste específico só para o app controller. Módulo raiz do nosso projeto. Então, esse arquivo que a gente vai utilizar, aqui seria os serviços que a gente teria na nossa aplicação, e aqui seria o nosso arquivo main, que seria o arquivo de entrada da nossa aplicação. Então, a gente tem a estrutura principal, que foi traduzida tudo também, ó. Aqui ficou main, mas aqui, como que a gente traduziu, ele conseguiu traduzir para a gente, mas não é principal, tá? É main, aqui, ó, main.ts. Então, já começando aqui para que a gente possa dar uma organizada, eu vou excluir, até ficar livre de certos arquivos, eu vou excluir esse carinha aqui, e eu vou excluir esse carinha aqui que a gente não vai ter. Então, a gente só vai ter basicamente os nossos módulos, que vai ser o arquivo de módulo, que aqui a gente vai importar todos os nossos módulos. Eu vou tirar essas duas importações e eu vou deixar desse jeito aqui. E o nosso app.módulo a gente importa aqui na nossa main. E a gente distribui para a nossa aplicação e aonde que ele importar, tá bom? E aqui está a nossa porta da nossa aplicação. Então a gente já limpou, já deixou bem mais organizado. E aqui a gente vai continuar com o nosso entendimento. Então isso aqui foi o primeiro step que a gente fez nas aulas passadas. E agora, passando para o próximo nível, agora a gente vai criar o nosso primeiro módulo. Vamos entender um pouco mais, para que a gente possa entender como seria essa criação de módulo. Então, a gente tem algumas formas de estar criando módulo. Eu vou, primeiramente, vir aqui ó, em módulo e temos os nossos providers. Aqui em módulo,
a gente vai utilizar o processo para a criação. Eu vou deixar a documentação para que você possa acessar, tá? Mas eu já vou diretamente na criação, que seria esse carinha aqui, ó, esse comando, nest g, que é de generator, tá? E aqui a gente dá o módulo que a gente quisesse, tipo módulo de mensagem, módulo env, que é o primeiro módulo que a gente vai criar, né, sobre as nossas variáveis de ambiente. E assim a gente pode criar exatamente o nosso módulo aqui para que a gente possa utilizar, legal? Esse aqui é o primeiro arquivo que a gente vai criar. Isso aqui seria a estrutura, então ele seria nesse formato aqui. Na hora que você cria o módulo lá, então ele nesse formato aqui que vai ser criado. Então tem aqui a estrutura, explicando tudo certinho. E a gente importaria no nosso módulo aqui, ó, que seria gato, né? A gente importaria no nosso módulo. A gente tem os nossos providers também, que é o mesmo processo para que a gente possa gerar, ó. Então tem aqui, ó, nestg service. Então a gente usaria esse comando aqui para estar criando. Mas a gente tem um terceiro comando, a gente vai criar, utilizando esses módulos separados aqui para que você possa entender. Você cria um CRUD completo, do módulo completo, montado para que você possa trabalhar. Então, esse processo aqui ele vai te ensinar a criar um módulo completo para que você possa entender um pouco mais sobre isso. Ok? Então, a gente tem aqui... Eu vou deixar a documentação para que você possa ler, tá? Nós não vamos ler aqui, senão a gente vai perder muito tempo lendo documentação, entendendo detalhe. Então, eu deixo aí, você lê, ou você pode acessar doc.nestjs.com, ok? Então acessa o link aí, você pode entender a documentação, vai estar na visão geral aqui, ó. Todo esse processo aqui a gente vai passar, tá bom? Por esses processos. Então deixa eu só voltar aqui. A gente vai configurar e usar a nossa exception também, a gente vai configurar os nossos pipes, a gente vai entender para que serve os guards, Interceptor, decoração customizada, que é os nossos decorators, né? A gente vai passar por eles, a gente vai aprender a configurar todo esse processo, legal? Então, voltando aqui para o nosso controller, a gente tem uma forma da gente estar criando um CRUD completo. Vai criar um GET, vai criar um POST, ele vai criar um módulo completinho para que você possa só dar continuidade, entendeu? Então, eu vou deixar aqui a documentação para que você possa ler. Aqui ele vai criar todos os módulos explicando certinho o que vai vir na documentação, aí ele explica cada um. É legal você pegar a documentação, como eu te falei, se você tiver dificuldade, traduz, lê. Só que assim, quando você for utilizar algum exemplo, volta para o original. Por quê? Porque às vezes ele traduz o código. Na hora que você for utilizar o código, está traduzido, vai dar erro e você não vai conseguir seguir adiante, beleza? Então só fique atento com esse detalhe. Porque quando você traduz, às vezes ele traduz o código aqui também. Então, aí você pode ter uma dor de cabeça aí para você. Legal? Então, vamos lá. A nossa aula seria só isso hoje, pessoal. Valeu, um abraço e até a próxima aula.